Leitura do livro Corra com os Cavalos para quem busca uma vida de excelência. Autor Eugene Peterson. Capítulo 15. Referente às nações. Palavras do Senhor que veio a Jeremias, o profeta contra as nações. A respeito do Egito, a respeito dos filisteus, a respeito de Moabe, a respeito dos filhos de Amon, a respeito de Edom, a respeito de Damasco, a respeito de Quedar e dos reinos de Azor, contra Elão, contra a Babilônia. Jeremias, capítulo 46, verso 1 e 2, capítulo 47, verso 1, capítulo 48, verso 1, capítulo 49, verso 1 e 7, 23 e 28, capítulo 50, verso 1. Tivessem sido os gentios abandonados à sua própria sorte, aos seus mitos e considerados do ponto de vista de sua própria religião, eles não constituiriam a parte da criação de Deus. Seriam mantidos à margem, totalmente renegados. Entretanto, este não é nem nunca foi o caso. Eles não foram abandonados à própria sorte, mas envolvidos desde o princípio nos poderosos atos de criação de Deus. Eles pertencem à terra que surgiu do oceano primitivo. Eles constituem os fins contra os quais os propósitos de Deus estão direcionados. O motivo supremo do trabalho que foi iniciado no Monte Sião, centro da terra. Arend T.H. Van Leeuwen. Eu nasci em uma pequena cidade do oeste, um lugar fora das grandes autoestradas que aparentemente não tinha importância para ninguém, exceto seus próprios moradores. Ninguém em minha família ou entre meus conhecidos haviam saído de lá. Vivíamos isolados e sem contato com os grandes eventos ou pessoas de destaques. As exceções eram periféricas. Por exemplo, havia um tio meu que tinha servido na infantaria durante a Primeira Guerra Mundial e fora ferido em território francês. Eu escutava suas histórias da guerra. Muitos dos meus tios e tias, por parte de minha mãe, tinham emigrado da Noruega quando eram muito jovens e suas histórias sobre as fazendas e fiordes davam um colorido especial às reuniões familiares durante os feriados. Meu avô paterno carregava no sotaque sueco em seu inglês, porém ele jamais falava sobre o seu país de origem. É isso que quero expressar. Aquele não era um lugar propício para adquirir uma concepção realista do tamanho e da complexidade do mundo. Ainda assim, quando eu tinha 10 anos de idade, já possuía um intenso conhecimento da grande diversidade de idiomas, costumes, climas e territórios que o nosso planeta abrange. Eu não adquiri esse conhecimento na escola, embora reconheça os esforços que foram feitos para que isso acontecesse, mas na igreja. Sempre havia visitantes de cantos remotos do mundo que chegavam à nossa igreja. Era comum abrirmos a nossa casa para hospedá-los. As conversas à mesa do café incluíam referências aos elefantes da África, aos templos da Índia, aos lagos finlandeses, às selvas do Brasil, as danças da Indonésia e as canções do Congo. Essas pessoas nos mostravam os artefatos típicos e fotografias que carregavam consigo. E nos contavam muitas histórias. Minhas memórias da infância estão marcadas com as impressões que os missionários, com seus relatos, zelo, paixão e orações deixaram em mim. Eu cresci em uma pequena cidade, mas é como se tivesse sido criado em uma comunidade global. Entre os cristãos, a minha experiência é típica, pois a religião bíblica é agressivamente internacionalista. As pessoas que participam da comunidade de fé encontram-se na companhia de homens e mulheres que possuem uma paixão por atravessar fronteiras linguística, racial, geográfica e cultural, a fim de proclamar que não há nenhum lugar ou pessoa na Terra que não esteja incluída no plano divino. Uma aldeia global. Esta qualidade não é recente.
é original. Não tem nada a ver com a curiosidade humana para explorar a tecnologia da era científica. Possui suas raízes na natureza de Deus e a realidade da fé. O missionário, não a mídia, nos proporcionou a aldeia global. À época de seu chamado, Jeremias foi constituído como profeta às nações. Jeremias 1:5. A palavra nações, goim, refere-se especialmente às nações além das fronteiras, os estrangeiros. Ele não foi designado como profeta para os hebreus, nem constituído como capelão na corte de Judá. O título profeta às nações é uma deliberada rejeição a qualquer compreensão da vida de fé que é identificada como uma única nação ou cultura particular. A tarefa humana é crescer em consciente e saudável relacionamento com toda a realidade, onde Deus constitui a maior porção desta realidade. Se Deus for compreendido como local, uma divindade tribal, ele será mal compreendido e nossas vidas igualmente reduzidas. Jeremias lutou contra esse tipo de religião tacanha durante toda a sua vida. Ele atacou qualquer tendência de tornar o templo um lugar aconchegante. Ele trabalhou vigorosa e criativamente para mostrar ao povo que ele não era o único povo que importava a Deus e que a vida de fé necessariamente nos insere em uma comunidade global que inclui pessoas com aparências, costumes e sonhos estranhos. A fé bíblica sempre tem e terá essa dimensão global. A promessa feita a Abraão era de que, por intermédio dele, seriam benditas todas as famílias da terra. Gênesis, capítulo 12, verso 3. D.T. Niles documenta a base bíblica. O Deus que escolheu Israel dentre as nações e deu-lhe uma história distinta também permanecerá sendo o Deus das nações. O mesmo Deus que libertou Israel do jugo egípcio trouxe os filisteus de Caftor e os sírios de Quir, livro de Amós, capítulo 9, verso 7. Ele se preocupa com a vida das outras nações, pois ele é o Deus das nações. Jeremias, capítulo 20, verso 4, Isaías 10, verso 5. A visão final do livro de Apocalipse mostra as nações andando sob a luz da glória de Deus e comendo da árvore da vida. Apocalipse 21, verso 24 e Apocalipse 22, verso 2. Deus não está geograficamente restrito à região da Palestina. Sua misericórdia estende-se a todos os cantos da terra. Jeremias foi nomeado profeta às nações, porque o Deus que ele proclama é o Deus das nações. Da mesma forma que Deus não está confinado localmente, a vida de fé também não pode ser restrita ao local. As religiões que criamos para nós mesmos sempre restringem a realidade para nos sentirmos confortáveis e bem. Nós adoramos ser participantes. Sentimos-nos seguros quando estamos em meio a companheiros que falam nossa língua, cantam as nossas canções e não nos confrontam. Pouco importa se esse tipo de vida é banal, conquanto que ela seja segura. Porque o homem aceita viver uma vida trivial. Questiona Ernest Becker. Sua resposta devido ao perigo que representa um horizonte repleto de novas experiências, é claro. O perigo não é contra a nossa humanidade, mas ao nosso senso de viver a vida de nossa própria maneira, controlando pessoas e coisas e colocando-as no centro. Quanto mais amplo for o mundo, tanto menor parte dele podemos manter sob o nosso controle. Entretanto, esta é uma ambição miserável e fadada à monotonia. É o mundo de Deus e ele o governa. A nossa integridade vem de estar participando no que Deus está realizando, não manipular o que podemos controlar. Deste modo, a Bíblia continuamente combate todas as formas de isolamento. O missionário John
R. Motte afirmou: as atividades missionárias da igreja são como a circulação sanguínea, que perde seu poder vital se nunca alcançar as extremidades. Profeta às nações. Porém, Jeremias nunca deixou Jerusalém e suas cercâneas. Ao final de sua vida, ele foi levado contra sua vontade para o Egito, mas isso também não justifica o título que recebeu de profeta às nações. Como Jeremias cumpriu a sua missão sem jamais ter saído dos limites de Jerusalém? Ele o fez ao comunicar profecias para as diferentes nações: Egito, Filístia, Moabe, Amon, Edom, Damasco, Quedar, Azor, Elão e Babilônia. A faixa geográfica representada por essas nações é imensa, desde o Egito no oeste ao Elão no leste, compreendendo uma distância de 2.400 quilômetros, e de Damasco ao norte a Edom no sul, uma distância de 800 quilômetros, cerca de 1,9 milhões de quilômetros quadrados. Talvez ele nunca tenha deixado Jerusalém, mas Jeremias foi mental e espiritualmente um viajante mundial. Estas profecias estão reunidas entre os capítulos 46 a 51 do livro de Jeremias, com exceção de uma. Não sabemos como estas mensagens foram transmitidas. A exceção é a mensagem referente à Babilônia. Jeremias comissiona a Seraías para levar essa mensagem em missão diplomática oficial e anunciá-la aos babilônios. Após completar a sua missão, Seraías deveria amarrar a mensagem em uma pedra e atirá-la no meio do rio Eufrates, que corria junto à Babilônia, e anunciar: assim será afundada a Babilônia, e não se levantará por causa do mal que hei de trazer sobre ela. Jeremias 51, verso 64. A maneira como a mensagem foi comunicada foi tão importante quanto o fato de haver sido transmitida. Quanto às demais nações, nós não temos informação de como as mensagens foram entregues. Será que estas profecias foram entregues de maneira similar ao utilizar um viajante, um soldado ou um oficial do governo para conduzi-las até aquelas nações? Essa conjectura não é de todo modo improvável. Entretanto, se não sabemos como foram transmitidas, sabemos que as mensagens foram cuidadosa e corretamente preparadas. As mensagens de Jeremias às 10 nações foram preparadas com a mesma seriedade com que preparou as mensagens que pregou pessoalmente em Jerusalém. O profeta pregou com grande poder e habilidade poética. Ele nunca utilizou lugares comuns ou chavões. Ele tratou a linguagem com imenso respeito. As palavras possuíam uma qualidade santa, pois eram preciosos presentes tratados com extrema reverência e cuidado. Marianne Moore escreveu sobre a necessidade de humildade, concentração e prazer no trato com as palavras. Ela descreve a humildade como a necessária armadura. Com a concentração, ela expressa a espontaneidade que a humildade e a perícia tornam possível. Estas qualidades estão evidentes em tudo o que conhecemos de Jeremias. As mensagens às nações exibem a mesma exuberante, porém controlada força. John considera estas mensagens como uma das mais finas poesias em todo o cânon profético. Elas não são trabalhos de segunda categoria, realizados de forma rápida e descuidada, só porque eram destinadas aos povos estrangeiros. Jeremias teve tanto cuidado em proclamar as palavras de Deus para os povos que ele nunca veria quanto ele dispensou as pessoas com as quais escreveu e viveu. O fato de haver adquirido um extenso e detalhado conhecimento sobre as nações comprova que o profeta dedicou muita atenção e tempo a estas mensagens.
É esperado que Jeremias leve Deus a sério e que proclame as suas palavras com cuidado, mas nos surpreende descobrir que ele meticulosamente estudou estes povos que não significavam nada para ele. Todas estas profecias exibem um extraordinário conhecimento sobre a geografia, a história e a política destas nações. Ele não estava interessado por elas em geral, mas em particular. Ele preocupou-se em obter os detalhes de suas vidas. Ele proclamou a palavra de Deus com relação às suas reais condições de existência. Esta característica torna as mensagens mais difíceis de serem compreendidas, pois muitos dos detalhes geográficos e das referências políticas não podem mais ser determinados. Porém, cada dificuldade que encontramos durante a leitura da profecia representa um detalhe local mediante os quais os filisteus e babilônios reconheceram que estavam sendo mencionados com extrema atenção e seriedade pessoal. As nações não foram apenas citadas como pagãs ou pecadores perdidos e então assaltadas em formas estereotipadas. Certa vez eu conheci um homem que veio aos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial como um refugiado político. Ele tinha sido um habilidoso marceneiro em sua terra natal, mas, após a guerra, decidiu exercer a função de sacristão em uma igreja. Pouco tempo depois, tornei-me pastor naquela mesma igreja e também pai. Brinquedos começaram a se acumular por toda a casa. Sabendo de sua habilidade com ferramentas e madeiras, eu perguntei a Gus se poderia confeccionar uma caixa de madeira quando tivesse tempo livre. Eu tinha em mente uma simples caixa para guardar os brinquedos e sabia que Gus poderia fazê-lo em pouco mais de uma hora. Semanas mais tarde, ele presenteou a nossa família com uma caixa de brinquedos cuidadosamente projetada e habilmente confeccionada. Meu pedido não foi tratado com casualidade. Tudo o que eu queria era um lugar para guardar brinquedos, mas fui presenteado com uma rica peça de adorno. Senti, ao mesmo tempo, gratidão e embaraço, porque imaginei que tomaria apenas uma hora de trabalho, mas aquela peça consumiu muitas horas mais. Eu expressei todo o meu desconforto mediante muitas desculpas com a minha gratidão. Sua esposa reprovou a minha atitude dizendo: "Você tem de compreender que Gus é um marceneiro. Ele jamais poderia, como você pediu, juntar umas madeiras e fazer uma caixa. Seu orgulho não o permitiria. Aquela caixa de brinquedo tem estado em nossa família por cerca de 20 anos e sua presença é uma advertência viva para mim quando tento realizar um trabalho de qualquer tipo sem esmero ou cuidado." De forma similar, Jeremias era um profeta. Não importava para quem ele estava pregando, fossem pessoas de sua íntima convivência ou transeúntes desconhecidos, pessoas com as quais se relacionaria até o fim de seus dias ou alguém que jamais veria. Ele era um profeta. Como tal, ele não podia simplesmente fazer uma profecia ou compor um sermão de qualquer maneira. Seu compromisso jamais o permitiria. Embora as 10 nações constituíssem uma diminuta parcela de seu ministério diário, Jeremias as levou tão a sério quanto a sua própria nação. Advertência e julgamento. O conteúdo das mensagens que Jeremias pregou às 10 nações foi virtualmente o mesmo das mensagens que pregou para o seu próprio povo. Advertência e julgamento que antecipavam a salvação. Ao Egito é prometido um julgamento. Prepara a tua bagagem para o exílio, ó moradora filha do Egito, porque Mênfis se tornará uma desolação e ficará arruinada e sem moradores. Jeremias, capítulo 46, verso 19. Mas há também uma palavra de salvação. Mas depois será habitada como nos dias antigos, diz o Senhor. Jeremias 46, verso 26. Sobre Moabe há lamento e pranto. Está prestes a vir a perdição de Moabe, e muito se apressa o seu mal.
Condoei-vos dele, todos os que estáis ao seu redor, e todos os que lhe sabeis o nome, dizei. Como se quebrou a vara forte, o cajado formoso. Jeremias 48, verso 16 e 17. Porém, a última palavra é: contudo mudarei a sorte de Moabe nos últimos dias, diz o Senhor. Jeremias 48, verso 47. Os amonitas foram mencionados. Uiva, ó Esbom, porque és destruída. Ai, clamai, ó filhos de Rabá, cingi-vos de cilício, lamentai e dai voltas por entre os muros, porque Milcom irá em cativeiro, juntamente com seus sacerdotes e os seus príncipes. Jeremias 49, verso 3. Entretanto, a palavra final é: mas depois disto mudarei a sorte dos filhos de Amon, diz o Senhor. Jeremias 49, 6. O Elão é advertido com estas palavras: eis que eu quebrarei o arco de Elão, a fonte do seu poder. Trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 ângulos do céu e o espalharei na direção de todos estes ventos. Jeremias 49, 35 e 36. Entretanto, mais uma vez a palavra final é: nos últimos dias mudarei a sorte de Elão, diz o Senhor. Jeremias 49, verso 39. A maior parte do texto refere-se ao julgamento. A antecipação da salvação é expressa, em cada exemplo, em uma única linha. Porém, estas linhas evitam que as mensagens sejam compreendidas como a ira vingadora de um julgamento. As insinuações de esperança não estão explícitas em todas as mensagens, nem mesmo foram expressas nas mensagens a Israel. O simples fato de estarem lá, apesar de tudo, demonstra que o julgamento está a serviço da salvação, que será de Israel como de todas as outras nações. Não existe uma mensagem para o povo de Israel e outra para os estrangeiros. A mensagem bíblica é a mesma para judeus e gentios, como Paulo escreveu, que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma alguma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Romanos 3:9. Referente às nações. Jeremias escreveu com respeito às nações, nomeou especificamente, descreveu atentamente e tratou com severidade. Aqui, o que os antropologistas chamam de etnocentrismo, a irracional presunção de que o seu próprio povo é o melhor, enquanto todos os outros, especialmente os que constituem ameaça, são inferiores. É claramente rejeitado. Kenneth Gregg, refletindo sobre esta realidade e meditando sobre suas implicações ao longo dos séculos de fé, escreveu: o evangelho como tal não possui nação nativa. Aquele que humildemente vai com Cristo ao mundo de todas as raças perpetuamente irá descobrir a múltipla, porém constante relevância do que carrega. Para compreender Cristo inteiramente é necessário o mundo inteiro. Aqueles que o aceitam não estão vulgarmente universalizando sua própria cultura. Eles estão propagando isso pela compreensão do que os dois, ele e seus ouvintes, aprendem. Se os clamores do evangelho são válidos, isso não poderia ser de outra maneira. Propagar é um ato de integridade, não somente para os outros, mas também para nós. É preciso o mundo inteiro para compreender a totalidade de Cristo, atravessar as fronteiras e explorar os horizontes imaginativamente como Jeremias ou corporalmente como Seraías. É a expressão do amor universal de Deus, mas isso também desenvolve a nossa saúde mais profunda, pois não podemos ser íntegros enquanto estivermos aprisionados a nossos próprios hábitos, mesmo se forem piedosos. Não podemos crescer em direção à maturidade se nos mantivermos confinados ao nosso próprio círculo social, mesmo se for um círculo muito ortodoxo.
Um carvalho não pode crescer se for mantido em um barril, pois necessita de muita terra debaixo de si. Muito menos podemos crescer como seres humanos se estivermos confinados em um partido estreito ou uma religião isolada em si. Quanto maior for o mundo em que vivermos, maior desenvolvimento nossa vida experimentará em resposta. Pelo menos uma das razões para a heróica estatura de Jeremias é sua preocupação com os elamitas. Nós não podemos ser seres humanos íntegros se nos desligarmos do ambiente criado por Deus e no qual Ele está trabalhando. Pessoas de fé vivem em uma realidade muitas vezes maior do que as pessoas sem fé. Deus amou o mundo de tal maneira. Com frequência, traímos essa realidade, precipitamos-nos e batemos em retirada. Nós ignoramos e mesmo desprezamos os de fora. Fazemos alguns poucos amigos que parecem e pensam como nós. Rejeitamos qualquer sugestão de que transcendemos confortos biológicos e seguranças psicológicas. Formamos barricadas ao nosso redor que nos separam das visões que expõem os nossos preconceitos das pessoas que desafiam o nosso narcisismo. André e Pierre Emmanuel Lacocque, em uma brilhante composição do material bíblico, teológico e psicológico, denominaram isso de complexo de Jonas. O conflito existente entre o que me faz sentir bem a meu respeito e o que sou debaixo do compromisso com Deus, a tensão entre o conforto e o caráter. Jonas ficou dividido entre o desejo pelo desfrute sereno de seu potencial pessoal e de suas posses e o cumprimento de uma vocação que aniquilou seus preconceitos e interrompeu a sua confortável busca da alegria. Entretanto, há Jeremias e as pessoas como ele que continuam a surgir em nossas casas, comunidades e igrejas, que vão além das fronteiras do seguro e confortável, que aprendem novos idiomas, descobrem culturas estranhas, enfrentam a hostilidade e a incompreensão, que exibem as cicatrizes e contam as histórias que provam que a vida de fé pode ser vivida em todos os lugares e entre todos os povos. Deve ser vivida em todos os lugares e entre todos os povos. Capítulo 16. Na terra do Egito, eles cairão. Nesse caso, ouvi a palavra do Senhor, ó resto de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Se tiverdes o firme propósito de entrar no Egito e fordes para morar, acontecerá então que a espada que vós temeis vos alcançará na terra do Egito, e a fome que receais vos seguirá de perto os passos no Egito, onde morrereis. Não obedeceu, pois, Joanã, filho de Careá, e nenhum de todos os capitães dos exércitos, nem o povo todo à voz do Senhor, para ficarem na terra de Judá. Antes tomaram Joanã, filho de Careá, e todos os capitães dos exércitos, a todo o resto de Judá, que havia voltado dentre todas as nações para as quais haviam sido lançados, para morar na terra de Judá. Tomaram aos homens, às mulheres, aos meninos, às filhas do rei e a todos que Nebuzaradã, o chefe da guarda, deixara com Gedalias, filho de Aicão, filho de Zafã, como também a Jeremias o profeta e a Baruque, filho de Nerias. E entraram na terra do Egito, porque não obedeceram à voz do Senhor e vieram até Tafinés. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que voltarei o rosto contra vós outros para mal e para eliminar a todo Judá. Tomarei o resto de Judá, que se obstinou em entrar na terra do Egito para morar, onde será ele de todo consumido. Cairá a espada e a fome, desde o menor até o maior perecerão. Morrerão a espada e a fome, serão objetos de maldição, espanto, desprezo e opróbrio. Jeremias 42, 15, 16,
Jeremias 43, verso 4 ao 7 e Jeremias 44, verso 11 e 12. Nada poderia estar mais distante da verdade do que a crença fácil de que Deus somente se manifesta na prosperidade, na melhoria dos padrões de vida, no avanço da medicina e na reforma dos abusos, na difusão do cristianismo organizado. O efeito deste tipo de teoria do aperfeiçoamento do mundo pelo homem, que há alguns anos quase suplantou a fé inabalável de Moisés. Elias e Jesus, entre os cristãos modernos, tanto protestantes como católicos, está agora levando multidões a largarem suas convicções religiosas. O verdadeiro progresso espiritual somente pode ser alcançado através da catástrofe e do sofrimento, alcançando novos níveis após a profunda catarse que acompanha conflitos importantes. Cada período de agonia mental e física, enquanto o velho está sendo removido e o novo está para nascer, produz diferentes padrões sociais e visões espirituais mais profundas. William Foxwell, de tempos em tempos, para relaxar e fugir do mundo em que estou vivendo em fé, eu dirijo cerca de 40 quilômetros a sudoeste até o Memorial Stadium em Baltimore, para assistir ao time de beisebol de Orioles. Por algumas horas, eu permaneço em um mundo definido por linhas precisas e padrões geométricos. Cada ação no campo de jogo é graciosa e equilibrada. O comportamento amador não é tolerado. Jogadas de grandes complexidades físicas são realizadas com extrema perícia e habilidade. Os erros são instantaneamente identificados e suas consequências imediatamente vivenciadas. Infrações às regras do jogo são punidas na hora. A conduta irregular é banida. A pessoa que se recusa a jogar de acordo com as regras é sumariamente eliminada do jogo. Um desempenho espetacular é reconhecido e aplaudido na hora, enquanto o jogo está sendo disputado. Pessoas de temperamentos de valores morais e religiosos e de históricos culturais totalmente diferentes apoiam o mesmo objetivo e os meios para alcançá-lo. Quando o jogo termina, todos sabem quem ganhou ou perdeu. É um mundo em que toda a incerteza é banida, um mundo no qual todas as coisas são claras e óbvias. Mais tarde, toda a experiência é resumida por inflexível vocabulário de números com precisão até a terceira casa decimal. O mundo para o qual retorno quando o jogo termina contém todos os elementos visíveis naquela partida: elegância e deselegância, graça e descontrole, vitória e derrota, diversidade e unidade, recompensa e punição, limites e riscos, excelência e indolência, mas como uma grande diferença. Em vez de serem claramente definidos, eles aparecem desordenadamente. O que está acontecendo em um momento particular quase nunca é claramente exato. Nenhuma das linhas é precisa. Os limites não são bem definidos. Os objetivos não são comuns e os meios para alcançá-los estão em constante conflito. Quando eu deixo aquele mundo de padrões geométricos claramente iluminados, vislumbro o meu caminho por entre borrões indefinidos, tentando discernir o significado das formas e silhuetas por todos os meios possíveis. Meu relógio digital, apesar de toda a sua precisão tecnológica, nunca me informa se estou no começo, no meio ou no fim de uma experiência. Ao final do dia, da semana ou do ano, não há acordo sobre quem venceu e quem perdeu. A alternativa egípcia. Quando os israelitas se cansaram de viver pela fé, eles caminharam cerca de 400 quilômetros a sudoeste na direção do Egito, onde tudo era claro e preciso. Eles levaram Jeremias consigo. Durante toda a sua vida, Jeremias havia pregado uma fé que era intensamente pessoal.
Ao contrário, o Egito organizou uma religião que era impessoalmente burocrática. A suprema ironia da vida do profeta foi haver terminado seus dias no Egito, um lugar que representava tudo aquilo que ele sempre censurou. Esta não foi a primeira vez que Israel fez isso. A alternativa egípcia, a fé, tomava corpo novamente. Quando Abraão, o pai de todos os que vivem pela fé, cansou-se de viver por ela, ele rumou ao Egito. Gênesis 12, do verso 10 ao 20. Ele esperava encontrar segurança entre os egípcios, mas, em vez disso, mergulhou na mentira e fez concessões. A experiência de Abraão no Egito beirou o desastre no que tange ao desenvolvimento da fé, no qual ele era o pioneiro de Deus. A época do Êxodo, após os hebreus terem sido libertos da escravidão do Egito e serem treinados a viver pela fé no deserto, o desejo de voltar para a antiga condição era constante. É verdade que lá viviam como escravos, porém, pelo menos desfrutavam de certa segurança. Eles sabiam o que esperar. A nuvem que os guiava era inconsistente como sucessor às sólidas e permanentes pirâmides. Mais tarde, quando a monarquia estava no apogeu, Salomão incorporou convicções egípcias à vida de fé ao casar-se com a filha do faraó. 1 Reis, capítulo 9, verso 16. À época, aquela deve ter parecido uma grande ideia, viver pela fé na terra prometida, mas ter ao lado a segurança egípcia. A aliança matrimonial com o Egito foi a primeira de muitas. Salomão, tendo uma vez se comprometido à vida de fé, viu-se desesperadamente envolvido nas tentativas de assegurar seu reinado, casando-se com mulheres dos reinos vizinhos. 1 Reis, capítulo 11, do verso 1 ao 8. Assim, não foi por falta de precedentes que Israel, na enorme confusão e desordem que se instalou após a queda de Jerusalém, em 586 anos antes de Cristo, sucumbiu à antiga atração do Egito. Não há nada mais difícil que viver com espontaneidade, esperança e virtude pela fé. E jamais houve um período em que as condições externas eram mais adversas a este viver do que aqueles dias confusos e devastadores que se seguiram à invasão babilônia. O templo, centro de culto por quase meio milênio, estava em ruínas. O ritual, rico em referências e significado, fora abolido. As vozes dos sacerdotes que haviam proferido palavras de afirmação por décadas jaziam silentes. Apesar deste cenário traumático, Jeremias reafirmou ao povo a necessidade de deixar suas lágrimas de lado e começar nova vida de fé. Para os israelenses, era muito mais fácil procurar refúgio no Egito. Assim, lá foram eles. Em terras egípcias não havia incertezas, risco ou ambiguidade. Cada detalhe desta vida e da próxima levava em conta o Egito. As terras egípcias eram geograficamente bem determinadas. O grande rio Nilo, uma linha de vida verde atravessando o deserto árido, dividia o país. Ao longo do rio havia vida. Longe de suas margens havia morte. Não havia mistérios montanhosos, vales imprevisíveis ou situações inesperadas. Somente havia o grande rio fluindo placidamente em ritmo conhecido, previsível em suas mudanças sazonais. Toda a vida, animal e vegetal, dependia de sua relação com o rio. O Egito era claro arquitetonicamente. As pirâmides e templos destacavam-se no horizonte em linhas precisas. A exatidão matemática de suas construções era impressionante. Tudo era expressivo naqueles monumentos. As pirâmides organizavam e demarcavam as incertezas da morte. As estátuas e estruturas dos templos denunciavam as ambiguidades da vida. Entre o céu límpido do Egito e as areias do deserto, formas lavradas e esculpidas
e estruturavam a realidade com tal megalomaníaca arrogância que todas as formas de ansiedade eram banidas. Se houvesse dúvidas sobre o significado de uma iniciativa, elas seriam destruídas pelo intimidante expediente de torná-la maior. O Egito também era claro teologicamente. O invisível era traduzido em visível. Todos os deuses eram representados por imagens. Simplesmente, tudo que pudesse ser mais que humano era reduzido a algo inferior. O gato, o falcão, a hiena, o touro, a ibis eram imagem dos deuses egípcios. Cada imagem era utilizada e com isso todo o sobrenatural era eliminado. A espontaneidade era uma virtude desconhecida. Era uma religião de absoluto controle. Toda a realidade ficava restrita à superfície lisa da pedra na anônima linguagem dos números. O Egito era claro socialmente. Cada pessoa possuía um lugar hierárquico bem definido. O rei postava-se no ápice da pirâmide social e o escravo mais humilde na base, com todas as outras classes entre os dois. A diminuição da pessoa era compensada pelo conhecimento do lugar a que ele pertencia. Onde havia menos honra, também havia menos responsabilidades. Onde havia menos por que esperar, também havia menos por se lidar. O Egito era o memorial estádio do mundo antigo. Fronteiras bem delimitadas, regras estabelecidas e conhecidas, uma clara separação entre os jogadores, a casa real e os espectadores, todo o resto. Todos os deuses representados em imagens conhecidas de modo que qualquer um sabia quem era quem. Você não pode identificar os jogadores sem a escalação. E, acima de tudo, números. Tudo era relacionado com a geometria, a trigonometria e a aritmética. Linhas retas, ângulos agudos e estatísticas. A claridade da fé. Existe visibilidade e clareza na vida de fé. Sublimes e amplas harmonias, significados profundos e satisfatórios, experiências ricas e consistentes. Entretanto, isso se desenvolve do interior. Não podem ser impostas sem esse pressuposto. Não é possível precipitá-las. Não se trata de apressadamente dispor coisas mortas em um mosaico velho, mas forças vivas em grande equilíbrio. Elas são orgânicas e pessoais, não mecânicas e institucionais. A fé invade a confusão, não a elimina. A paz se desenvolve em meio ao caos. A harmonia é alcançada de maneira vagarosa, quieta e oportuna, assim como os efeitos do sal e da luz. Tais claridades resultam de um corajoso compromisso com Deus, não pelo fato de controlar ou ser controlado pelos outros. Elas surgem de se aprofundar nos mistérios da vontade e do amor de Deus, e não de atitudes morais e cautelosas que reduzem os riscos e asseguram a autoimportância. Essas claridades somente podem ser vivenciadas em atos de fé e reconhecidas com os olhos da fé. A vida de Jeremias foi brilhantemente abastecida de tais experiências, mas elas sempre estiveram rodeadas por grande confusão e desesperança. Alternando devoção e desânimo, Jeremias duvidava de si e de Deus. Entretanto, essas agonias internas pareceram jamais interferir em sua vocação e compromisso. Ele argumentou com Deus, porém nunca o abandonou. Sua posição central era bem clara. Era com Deus que ele tinha de prestar contas. Ele era profundamente comprometido com a aliança de Deus e constante em sua compreensão de moralidade. Jeremias permanecia firme em sua presença na misericórdia de Deus. Porém, o fato de estar seguro com respeito a Deus não significa que era sempre seguro com relação a si mesmo. Muito menos o mundo ao seu redor tornou-se mais claro.
Este permanecia em permanente distúrbio e permanecerá sempre. Há um momento nesse último capítulo da vida de Jeremias em que a confusão e a desordem parecem ter seus dias contados. Este momento ocorre após a queda de Jerusalém e pouco antes da fuga para o Egito. O cenário era o mais sombrio possível. Então, este singular momento luminoso na vida de Jeremias acontece. Cada detalhe da vida de fé é marcada claramente contra a lúgubre desordem das ruas de Jerusalém, destruída pelo pecado e a falsa ordem superficial da alternativa egípcia. A cidade havia sido tomada pelos exércitos babilônios, como Jeremias exaustivamente advertira. Todas as pessoas foram reunidas e enviadas ao exílio, como Jeremias prognosticara. As mentiras dos falsos profetas e sacerdotes foram impiedosamente evidenciadas. A integridade da pregação de Jeremias foi confirmada. Ele foi aprisionado com os demais. Alguns dentre os povos mais pobres, vistos como fracos e sem valor, nem foram considerados como prisioneiros e ficaram para trás. A jornada forçada para vencer os mais de 1.100 quilômetros de terras áridas até a Babilônia havia começado. Entretanto, quando eles estavam distantes de Jerusalém, cerca de 8 quilômetros, o capitão babilônio Nebuzaradã recebeu ordens expressas do rei Nabucodonosor para que interrompesse a marcha e desse a Jeremias o direito de escolher entre ir ou ficar. Imagine esta cena: Jeremias sendo retirado da multidão por uma deferência pessoal do poderoso rei da Babilônia, dominador do mundo. Em Jerusalém, Jeremias havia sido motivo de riso e escárnio nas ruas. Fora atirado a uma cisterna para morrer. Fora insultado no pátio da prisão, amarrado a troncos e ridicularizado. Agora, apenas meio-dia após o início da longa caminhada até o exílio, suas correntes são quebradas e o chefe da guarda, Nebuzaradã, o presenteia com a possibilidade de escolher entre duas opções. Ele podia ir à Babilônia com a promessa de um tratamento especial, ou seja, sem correntes, sem privações, o direito a uma custódia protetora, de modo que nunca mais ele necessitasse suportar o abuso de seus compatriotas, e uma concessão especial do próprio rei. Ou ele poderia ficar em Jerusalém, a cidade na qual viveu e pela qual lutou por toda a sua vida. Um grande amigo de Jeremias, Gedalias, filho de Safã, fora escolhido governador. Portanto, o profeta seria muito bem-vindo caso decidisse permanecer em Jerusalém e ser parte da diminuta comunidade que ficara. A vida em Jerusalém recomeçaria em um ambiente cruel, castigado pela total escassez de recursos, em meio a uma cidade destruída, habitada por algumas pessoas tão pobres que sequer foram consideradas valiosas para serem levadas como prisioneiros. Isto não parecia um reinício feliz e promissor para alguém com 65 anos. Por outro lado, a vida na Babilônia poderia ser uma aposentadoria suave. Honrado pela corte babilônia, protegido por uma guarda pessoal, vivendo da pensão real. Jeremias estava pronto para a aposentar e a merecia. Após uma vida inteira de rejeição e escárnio, e por certo desejoso de reconhecimento, ele recebeu uma honrosa oferta feita pelo rei do império mais poderoso da época. Este profeta, ridicularizado por seus próprios compatriotas, era considerado e respeitado pelos inimigos. Jeremias, porém, ainda não se sentia pronto para sua merecida aposentadoria. Ele não estava cansado de viver pela fé. Ele estava acostumado a recomeçar do nada.
Afinal, foi isso que fez a vida toda. Desde há muito, ele já havia desistido de contar com seus recursos. O profeta tinha por hábito contar com a graça de Deus a cada nova manhã. Sem qualquer hesitação, ele fez a sua escolha, decidindo permanecer em Jerusalém. Ele deu preferência aos excluídos, aos pobres e aos entulhos, o que restou do povo que ele acreditava ser a base para Deus edificar um povo para a sua glória. Na Jerusalém do julgamento, era impossível confundir prosperidade material com a bênção divina, a posição social com o favor de Deus, o orgulho nacionalista com a glória do Senhor, ou os rituais religiosos com a sua excelsa presença. A luta pela prosperidade havia cessado. As armadilhas da posição social já não mais existiam. O orgulho da nação se desfizera e o esplendor da religião era passado. E Deus era presente. Todas as presunções e suposições culturais, políticas, religiosas e sociais que interferiam com a exposição clara da palavra de Deus por intermédio da pregação de Jeremias foram destruídas. Nunca houve uma condição mais favorável para o desenvolvimento de uma comunidade madura na fé. Do nada, Deus faria uma nova criação. A decisão tomada por Jeremias naquele dia em Ramá foi uma ação que caracterizou toda a sua vida. Ele escolheu estar onde Deus comandava, no centro da ação de Deus, no lugar da promessa divina, em meio à salvação do Senhor, desafiando as convenções estereotipadas, a opinião popular e a autoengrandecimento fácil. Jeremias escolheu viver pela fé. E esse viver não significa receber aplausos constantes, muito menos jogar no time vencedor. O viver pela fé requer prontidão para se viver por algo que não se pode ver, controlar ou prever. Karl Barth escreveu: se fixarmos nossos olhos sobre o lugar onde o curso deste mundo atinge o ponto mais baixo, onde a vaidade é inequívoca, onde os suspiros e gemidos são mais amargos e o divino incógnito é mais impenetrável, lá encontraremos Jesus Cristo. Transformação de todas as coisas ocorre onde o mistério da vida humana atinge seu ponto culminante. A esperança de sua glória surge para nós quando nada mais, além da existência de Deus, permanece. E ele se torna para nós o Deus vivo e verdadeiro. Ele, a quem consideramos que está sempre contra nós, lá está para atuar a nosso favor. O abismo de obscuridade, contradição e paradoxo que pairava sobre a vida de Jeremias foi dissipado naquele momento. Todas as perguntas repletas de ceticismo que perseguiam a Jeremias ao longo de sua vida, seria ele um falso profeta ou não? Um patriota ou traidor? Um clarividente ou iludido? Fútil ou eficaz? Foram transformadas em contundentes pontos de exclamação. A verdade de sua pregação fora confirmada, a integridade de sua vida provada, o seu compromisso com a aliança divina foi validado. Finalmente, um final feliz. Ainda não era o fim. Exceto pelo fato de não ser o fim, aquele momento tão harmonioso deu lugar ao caos. A dramática decisão desembocou numa desordem moral. Pouco tempo depois de Gedalias instalar-se como governador nomeado e Jeremias reiniciar o seu trabalho de desenvolver vidas entre o povo de Deus, um criminoso terrorista, Ismael, assassinou a Gedalias, massacrou a todos os que estavam por perto e jogou os corpos em uma cisterna gigante, em um verdadeiro banho de sangue. Sua ação foi combatida por Joanã, que reuniu os sobreviventes, perseguiu a Ismael e pôs-se em luta, buscando restaurar a ordem novamente.
A primeira e melhor atitude que Joanã tomou foi procurar Jeremias e pediu-lhe que orasse pela orientação de Deus, e o profeta suplicou ao Senhor. Deus confirmou a decisão prévia de Jeremias. O povo deveria permanecer em Jerusalém. Aqueles homens, mulheres e crianças deveriam ser o povo remanescente do qual Deus desenvolveria sua santa nação. Aquelas pessoas deveriam, em outras palavras, viver pela fé. Se permanecerdes nesta terra, então vos edificarei e não vos derribarei. Eu vos serei propício, para que ele tenha misericórdia de vós e vos faça morar em vossa terra. Jeremias 42, verso 10 e 12. Joanã e os demais respeitavam Jeremias e, por esta razão, suplicaram por suas orações. Mas eles não confiaram em Deus o suficiente para seguir o conselho do profeta. Eles estavam cansados de viver pela fé e decidiram ir para o Egito. Um dos motivos foi medo. Eles tinham receio da represália da Babilônia pelo assassinato de Gedalias, cometido por Ismael. Entretanto, a grande razão foi a recusa de viver pela fé. Eles não queriam aceitar os riscos e perigos de depender de um Deus invisível. Eles desejavam a segurança e a estabilidade de uma economia sólida. O povo não queria assumir a árdua tarefa de reconstruir uma vida de fé em Deus. Ansiavam pela vida suave que imaginavam os aguardava no Egito. Não antes iremos à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos som de trombetas, nem teremos fome de pão, e ali ficaremos. Jeremias 42, 14. Eles buscavam uma saída fácil. Muitas pessoas escolheram viver no Egito em vez de perseverar na fé. Eles foram para uma religião pelo mesmo motivo que vão a um jogo de beisebol, para escapar da desordem, para enxergar tudo mais claro, para encontrar um bom lugar onde pudessem assentar-se e ter uma visão de todo o cenário no relance, onde conseguisse facilmente avaliar o desempenho dos protagonistas e ver as pessoas colhendo o que mereciam. Placares morais são atualizados e estatísticas são obsessivamente calculadas. Muitas reuniões religiosas são projetadas para atingir exatamente os mesmos desejos. O mundo está restrito ao que pode ser organizado e regulamentado. Cada pessoa é claramente rotulada como sendo de seu lado ou do oposto. Jamais paira qualquer dúvida sobre o que é bom e o que é mal. O único problema com tais religiões egípcias é que a claridade dura enquanto durar a reunião. Não é um aprofundamento da realidade, mas uma fuga dela. Durante aquele tempo e espaço de proteção, desempenhos heróicos são aplaudidos e vilões são vaiados. Há uma distinta oposição ao ódio. Entretanto, de volta ao trabalho, à vida em família, ao lazer, tais rótulos não grudam. A vida do lado de fora das reuniões é então vista como sendo desesperadamente contaminada. É compreensível que as pessoas que abraçam esse tipo de religião procurem ir ao maior número de reuniões possíveis, a fim de experimentar a clareza, o controle e a ordem com o máximo de frequência. Nem ferido ou casado. Certa vez, Flannery O'Connor afirmou que uma tia que achava que em uma história sem alguém mortalmente ferido ou em uma cena de casamento, em seu final era banal e sem graça. Mas a vida raramente apresenta finais assim definidos. Como consequência, as melhores histórias, aquelas que nos mostram a nossa verdadeira condição ao nos apresentar a realidade, também não possui estes finais. A vida é ambígua, há finais indefinidos. É preciso ter maturidade para se viver com a ambiguidade. O caos
o absurdo e a desorganização. Se nos recusarmos a viver com estes elementos, excluímos algo que pode muito bem ser o que é essencial e valioso: os perigos da fé, os mistérios de Deus. O final de Jeremias não é conclusivo. Nós queremos saber o fim, mas não há. A última cena da vida deste profeta retrata como ele passou a grande parte de sua vida, ou seja, pregando a palavra de Deus para um povo que o desprezava. Jeremias 44. Nós desejamos saber se ele finalmente foi bem-sucedido, de modo a vivermos corajosamente e também sermos vitoriosos. Ou queremos saber se ele finalmente fracassou, provando que uma vida de fé e integridade não vale a pena, que podemos prosseguir descobrindo outros meios pelos quais viver. Mas o livro de Jeremias não fornece este conhecimento. Ao final da história, ele não se casou ou foi mortalmente ferido. No Egito, um lugar em que ele não queria estar, tendo ao lado pessoas que o trataram de forma cruel, ele prosseguiu fiel e corajosamente sob o fardo de uma impiedosa rejeição. Uma vida edificante e extraordinariamente bem vivida. Corra com os cavalos. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Jeremias 12, verso 5. Cleo Brooks escreveu: alguém procura por um modelo de homem em um mundo cada vez mais desumanizado, a fim de realizar-se como homem para agir como um ser moral responsável, sem viver a deriva como um objeto inanimado qualquer. Para mim, Jeremias é este modelo de homem, uma vida pautada pela excelência que os gregos chamavam de areté. O livro de Jeremias deixa claro que a excelência é o resultado de uma vida de fé, de estar mais interessado em Deus do que em si mesmo, e que tem pouco a ver com autoestima, conforto ou realizações. Aqui está uma pessoa que viveu uma vida na sua totalidade, porém não há traço sequer de orgulho humano, sucesso mundano ou realização pessoal na história. Todos nós desejamos viver a vida em sua plenitude. Ansiamos mesclar liberdade e espontaneidade com propósito e significado. Por que então vivemos vidas tão medíocres, triviais e rotineiras? Ou tão frenéticas e repletas de atividades, mas ainda assim destituídas de satisfação? Como podemos aprender a arriscar, confiar e perseguir a integridade e a excelência, a vida com os cavalos em meio à vida atual? Este livro é repleto de humor e autorrevelação, visão interior e sabedoria, indicando um caminho em nossa busca pela excelência da vida. Aqui concluímos a leitura do livro Corra com os Cavalos, para quem busca uma vida de excelência.